Bem, eu tenho uma mensagem hoje para vocês sobre relacionamento com Deus, eu diria o tema acima do outro tema. E talvez você já ouviu inúmeras mensagens sobre relacionamento com Deus. Você já ouviu inúmeras mensagens sobre o fato de que Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar conosco, é por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Tá, namorado, isso aí é muito óbvio, ok, eu vou pegar no meu celular aqui, você vai pregando, se alguma coisa fizer sentido eu falo amém. Não, mas preste atenção aqui comigo. A grande verdade é que quando nós fazemos parte de uma igreja tão incrível como a Zion Church, quando nós vivemos num país como o Brasil, onde o evangelho é pregado livremente, quando nós temos tantas programações incríveis aqui, semana após semana, temos 6 cultos, temos cultos de adolescente, de jovens, temos tantas coisas incríveis. É muito perigoso nós nos acostumarmos. É muito perigoso, Zion Church, nós nos familiarizarmos. E você vai ouvir eu falar essa palavra familiaridade inúmeras vezes hoje. Porque o que tem queimado no meu coração é que nós não venhamos cair num espírito de familiaridade com Jesus. Sabe, a gente vem domingo após domingo e a gente já começa a sacar, você não está nem no backstage, nos bastidores, mas você começa a entender, beleza, então tem, a banda começa, depois do countdown, aí vem, alguém entrega aí vem uma palavra de oferta, daqui a pouco eu tenho que fazer o fluxo, e você começa a se familiarizar com o mover de Deus, você começa a se familiarizar com Jesus. E aí, talvez você está aqui há 10 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Ou você já aceitou Jesus, você vive a sua vida com Jesus há 20 anos, 10 anos, 5 anos. Mas talvez aquilo que você está chamando de intimidade com Jesus, na verdade é só familiaridade com Jesus. Deixa eu te explicar o que é familiaridade. Todo mundo aqui tem um vizinho, todo mundo tem um vizinho. Impossível você não ter um vizinho, até se você morar numa chácara, tem uma chácara que está do lado, então todo mundo tem um vizinho. E eu sei que aqui em São Paulo, a maioria das pessoas talvez moram em apartamentos, então o seu vizinho está literalmente porta com você. E todos os dias, praticamente, você encontra o teu vizinho no elevador, você encontra ele no hall do prédio, e você fala, opa, tudo bem? Tudo bem? Ô, como é que está o tempo, hein? Nossa, caramba, hein? Ô, e aí, beleza? Você queria falar, né? Pô, seu cachorro não para de latir. Mas você fala, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Aí você conta ele no Natal. Feliz Natal, hein? Vai viajar? Vou viajar. Então fica de olho nas minhas coisas, hein? E aí fica só nessa. E aí, talvez você passa 10, 20 anos morando do lado de uma pessoa que você se encontra todos os dias, que você dá bom dia, boa noite, mas você não é íntimo nem um pouco dessa pessoa. Todos os dias você dá oi, mas, cara, eu falo isso, faz 3 anos que eu moro onde eu moro hoje. Eu ainda não sei o nome da minha vizinha, mas eu dou bom dia para ela todo dia. Então, a mesma coisa pode acontecer com Jesus. Você pode estar passando dia após dia aqui, vindo na igreja, vindo no culto, e deixa eu falar uma coisa para você, o cronos, o tempo cronológico, natural, ele não tem nada a ver com intimidade com Deus. Você pode pegar a tua carteirinha aí, eu sou crente há 30 anos, isso não significa nada com a tua intimidade com Deus. Então hoje eu quero pregar sobre os perigos, o perigo dessa familiaridade. Eu até anotei uma coisa aqui que é muito boa, que é, a familiaridade é perigosa, porque a familiaridade, ela gera uma falsa sensação de intimidade. Sabe, no Brasil, a gente está familiarizado com Jesus. O Neymar faz gol, vai lá, plaquinha 100% de Jesus. Passa Jesus, canta uma música gospel no Big Brother. Eu sei que ninguém aqui assiste BBB. Mas, sabe, na TV, na novela, passa. Cara, é tão familiarizado que esses dias a gente foi fazer um evangelismo com a galera do Vox. E aí, todo mundo que eu evangelizei era ex-crente. Todo mundo, eu conheço Jesus. Tô ligado, o cara estava quase pregando para mim. Então a grande verdade é que é muito fácil a gente estar familiarizado.
Ah, não, namorado, eu estou aqui sentado no culto. Você pode estar familiarizado. E a minha oração hoje é que você saia desse lugar de familiaridade e caminhe uma verdadeira intimidade com Jesus. Amém, Zion? Então, meu tema hoje é familiaridade versus intimidade. A gente vai ver alguns textos e você vai ver questões, momentos na sua vida que talvez você está apenas familiarizado com Jesus e não íntimo dele. E eu vou te mostrar não os benefícios, mas tudo aquilo que acontece com você quando você anda com familiaridade. Pode ser, gente? Bem, uma coisa eu aprendi aqui nessa casa com a pastora Sara: leia muito a Bíblia, porque não tem como errar quando você estiver lendo a Bíblia. Então eu posso aqui errar alguma coisa ou outra, mas enquanto estiver lendo a Bíblia publicamente, a palavra nunca volta vazia. Então abre a Bíblia aí junto comigo, rapidamente, em Jó 42, versículo 5. E esse talvez é o tema base. É o título base, é o versículo base. Porque eu acho que todo mundo aqui conhece um pouco a história de Jó, outros mais, outros menos. Alguns já ouviram falar, acham até meio absurdo. Meu Deus, não acredito que Deus fez isso com ele. Mas uma coisa é fato, que depois de que tudo acontece com Jó, Jó diz o seguinte, em Jó 42, 5, ele fala: antes eu só te conhecia por ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Essa frase é a definição de uma vida familiarizada com Jesus, familiarizada com Deus, e uma vida íntima com Jesus, uma vida íntima com Deus, com o Espírito Santo. Antes eu só ouvia falar. Talvez você até hoje vive o Deus dos teus pais, como Jó falava, mas você precisa de intencionalidade para viver intimidade com Deus. Então a chave de você sair de um lugar de familiaridade para intimidade é essa intencionalidade de viver processos com Jesus todos os dias. Porque você vai ver daqui a pouco que não adianta você ter tido uma experiência com Jesus, porque uma experiência com Ele continua te deixando num lugar perigoso de familiaridade. Estão comigo, gente? Então vem comigo nesse texto aqui, onde a gente vai começar a entender de fato as diferenças entre familiaridade e intimidade. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Mateus capítulo 3, versículos 53 e 58, eu vou te dando um background. Basicamente, Jesus já estava no ministério, já estava curando, já estava libertando, já estava fluindo no ministério dele. Só que aí, o que acontece? Ele volta para a terra natal dele. E é isso que a gente vai ler aqui. O texto diz assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região, voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esse poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E se sentiam muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, entre a sua própria família. E por conta dessa incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. Talvez a sua versão fala nenhum milagre. Esse texto, ele é a definição de familiaridade. Porque Jesus, que já estava fluindo no sobrenatural, já estava curando, libertando, fazendo milagres, quando ele volta para a cidade natal dele, quando ele volta para um ambiente de familiaridade, um ambiente que olham para Jesus e falam: olha lá, Jesus, pô, jogava bola com ele, engordou, hein? Olha lá, Jesus, pô, as irmãs dele, cara, a irmã dele estava aqui ontem, canta super bem. Ah, os irmãos dele, conhecem Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Familiaridade gera incredulidade. Porque talvez você já se conectou com Jesus, você já viu o mover de Deus. Só que se você não renovar a tua mente nisso todos os dias, daqui a pouco você está virando aqueles velhos
que vê a molecada queimando por Jesus e fala assim: ah, isso daí, na minha época eu também amava Jesus assim. E daqui a pouco você está virando um cara incrédulo, você está virando um cara que já viu Deus curar, já viu Jesus ressuscitar morto, você já viu tudo isso, mas você está tão acostumado porque você cresceu com Jesus. Eu estou na igreja há 30 anos, namorado, sei que você está falando, eu já estou sabendo. Ah, é? Familiaridade. Porque essa familiaridade ela começa a gerar incredulidade. Pensa, Jesus podia voltar para a terra dele, para o povo dele, e cara, transformar aquele lugar. Imagina a vontade de Jesus de talvez não curar a tia, curar o pessoal ali que ele cresceu, alguém que ele, quando era criança, sabia que tinha uma doença, mas ainda estava vivo, ele ia poder curar, mas todo aquele povo não conseguia enxergar quem Jesus era de fato, por conta de familiaridade. Talvez hoje, Zion, talvez hoje você está falando para mim, eu cresci com Jesus, e isso não significa nada. Na verdade, isso pode significar o fato de que você não está vendo Jesus se mover na sua vida, porque você está familiarizado. Ah, Jesus, é o Jesus do Neymar, é o Jesus da música. Ah, o Jesus, todo mundo conhece Jesus. É o Jesus do Cristo Redentor. Você está familiarizado. Estão comigo? Essa familiaridade cria incredulidade. São pessoas que talvez estão a vida inteira lutando com alguma doença, precisam de algum milagre, mas estão tão familiarizados que não conseguem ver o próprio Jesus, que você diz que se relaciona todos os dias, não consegue fazer o sobrenatural. Amém? A gente vai ver agora o contraponto disso, nesse mesmo lugar, nesse mesmo sentido, para você ver o que acontece com familiaridade e agora com intimidade. Em João capítulo 2, versículos 3 a 11, para poder me acelerar aqui, eu vou só te lembrar essa história, mas você pode anotar. O que acontece? Eu vou ler só os primeiros versículos. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, a minha hora não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Eu acho até engraçado essa passagem aqui, porque ela não pede nada para Jesus, né? Ela só olha para ele e fala assim: acabou o vinho. E Jesus olha para ela assim, tipo: o que eu tenho a ver com isso? Meu tempo não chegou. Aí ela olha para ele, vira para os servos: só faz o que ele pediu. Eu sei que parece engraçado, meio debochado, mas esse é o coração. Você sabe essa história? Porque aí Jesus fala: ok, ele vai, manda trazer aquelas tachos cheios de água, ele ora, pum, vinho. O primeiro milagre de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Maria, mãe de Jesus, a pessoa que mais poderia ser acostumada, familiarizada com Jesus, a pessoa que viu Jesus ter a primeira espinha, que viu Jesus arrancar a ponta do dedão chutando bola, que viu Jesus crescendo, que viu Jesus, deu banho em Jesus. Essa pessoa nunca olhou ele com olhos de familiaridade. E ela tinha tanta intimidade e sabia tanto quem Jesus era, que ela consegue, de uma forma até antecipada, conseguir extrair de Jesus o sobrenatural dele. Porque Jesus fala: cara, não é chegada a minha hora. Mas ela tem tanta intimidade, ela sabe tanto quem Jesus é. Ela não está olhando ele como aqueles lá de Nazaré. Ela está olhando, sabendo quem Jesus é. Então ela consegue, mesmo crescendo do lado de Jesus, nunca se acostumar e falar: Jesus, nessa parte aqui, ó, só você sobrenaturalmente consegue resolver. Então o meu primeiro ponto para vocês, Zion Church, é que familiaridade te faz enxergar Jesus apenas como filho do carpinteiro. Intimidade te faz enxergar Jesus como filho de Deus. Porque eu não sei qual situação está na sua vida hoje, mas a minha fala para você é: como que você está enxergando essa situação? Com olhos: pô, Jesus, vem comigo. Tá osso aqui nessa minha situação, hein? Mas você só é um carpinteiro. Ou você está: ei, Jesus, vem cá,
Eu preciso do Jesus, Filho de Deus, aqui na minha situação. Eu preciso ver a água virar vinho. Estão entendendo, gente? Não vem com essa de eu cresci com Jesus, isso não significa nada. O que importa é, você continua sabendo, sendo intencional, sabendo que esse Jesus que está com você, é o Filho de Deus? Ou ele é apenas o filho do carpinteiro? Posso continuar? Vamos lá, gente, vamos lá. O próximo texto que eu tenho para você aqui é em Mateus capítulo 8. Abre aí Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Também é muito conhecida essa passagem e você vai ver mais uma vez o que familiaridade faz. Versículo 23 começa: em seguida Jesus entrou num barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando: mestre, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a fé de vocês. Então levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados e perguntavam: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa fala aqui já denuncia familiaridade. Cara, se você lê a Bíblia, você conhece que aqui os discípulos já estão andando com Jesus há um tempinho. Eles já estão caminhando com ele lado a lado. Mas ainda só tem familiaridade com Jesus. Porque eles estão naquela tempestade e se esquecem que o Filho de Deus está ali. E se desesperam. E eu não sei você hoje, Zion. Eu não sei você hoje, meu irmão. Mas talvez você está hoje num barco e tem uma tempestade gigante vindo. E você está, meu Deus, socorro. Mas não numa questão de Deus pode resolver essa tempestade. É só de desespero mesmo. Você está se esquecendo do Deus que você ora aqui e fala. Você canta aqui e fala: eu era cego, agora vejo. Esses discípulos, no meio de uma tempestade, ainda familiarizados, apenas se desesperaram. E deixa eu falar uma coisa: todo mundo aqui está passando por uma tempestade porque acontece, é normal. Talvez sua tempestade é financeira, talvez sua tempestade é relacionamento, talvez sua tempestade é propósito, é realmente alguma coisa, é uma doença, é saúde. Todos estão numa tempestade hoje. A minha pergunta é: você sabe quem é que está no barco? Você? Você sabe quem está lá deitado, tranquilo, porque ele mesmo sabe quem ele é, né? Ou você está desesperado, tentando de todas as outras maneiras, em vez de não precisar acordá-lo, apenas descansar do lado dele. Estão comigo, Zion? Deixa eu contar agora para você o contraponto disso. Uma outra tempestade que acontece em Mateus capítulo 14. Mateus 14, 25 a 26. Você conhece essa história? O texto diz assim: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Qual que é a diferença aqui? Deixa eu te explicar. Pedro mandou bem agora. Sabe por quê? Porque se você lembra muito bem da tua Bíblia, essa história ela acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes. Então, assistindo o episódio anterior, o que aconteceu? Cara, a gente tem que alimentar todo esse pessoal, a gente não tem comida, só tem aqui essa criança com essa lancheira. O que a gente faz? Jesus fala o seguinte: deixa que eu resolvo. Ele dá graças, ele abençoa e ele manda os discípulos começarem a tirar os pães e os peixes e começar a multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. E um desses discípulos era Pedro. Então Pedro experimentou esse milagre e ele falou: meu Deus, 2 peixes, que isso, só tinha 2, agora eu estou dando 600, meu Deus, outro pão, outro pão. Pedro experimentou o milagre de Jesus.
Agora você vem para essa história. Está todo mundo no barco, no meio da madrugada. As ondas estão fortes. Você sabe que as ondas estão fortes, porque se você continuar lendo a história, Pedro até cai por conta dessas ondas. Mas as ondas estão fortes, o barco está balançando. Mas dessa vez, todos os discípulos, ainda com uma cabeça meio familiarizada, mas Pedro adquiriu intimidade. Ele olha para aquele vulto andando sobre as águas. Ele olha e ele fala assim: peraí, Jesus, se é você mesmo, porque eu conheço Jesus, eu tenho intimidade com Jesus. Jesus é um cara que multiplica pão. Então ele pensou consigo mesmo: mano, se Jesus consegue multiplicar pão, claramente ele consegue me fazer andar sobre as águas. Então Jesus, deixa eu te falar uma coisa: se és tu mesmo, aquele que agora há pouco multiplicou pão atrás da minha mão suja, aqui minha unha suja, Jesus, então me faz andar sobre as águas. E Pedro, e o resto da história você conhece, Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a caminhar sobre as águas da Zion Church. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que familiaridade se esquece daquilo que Jesus já fez por você. Então não dá para você virar para mim e há um ano atrás você me contar um testemunho: cara, glória a Deus, a gente conseguiu o dinheiro para o nosso carro, glória a Deus. E aí esse ano você virar para mim e falar: mano, estou desesperado, que eu entrei, eu preciso pagar minha casa nova. Cara, Deus já não fez lá atrás, Ele vai continuar fazendo. Então deixa eu te falar uma coisa: a familiaridade te desespera na tempestade, mas a intimidade te faz andar sobre as águas. Não se esqueça daquilo que Ele já fez. Não se esqueça. Você já viu Ele fazer o romper financeiro antes? Ele vai continuar fazendo no próximo. Você já viu Ele curando antes? Ele vai continuar curando no próximo. Talvez hoje, existem pessoas aqui familiarizadas. Jesus para você é apenas o filho de um carpinteiro, Ele é uma figura histórica. Talvez hoje, pessoas estão aqui desesperadas no barco, se esquecendo de quem está nele. Vocês estão comigo, Zion? E indo para o meu último ponto aqui, eu vou ler antes de falar para vocês. Mas esse é um texto grande, então eu vou só narrar para você. Você precisa confiar em mim, mas você sabe essa história. Lá em Lucas 24, versículo 13 a 32, é a famosa história dos discípulos no caminho de Emaús. Então o que aconteceu? Jesus tinha acabado de ser crucificado. E aí a história conta que esses discípulos, Cleopas e um outro, estavam andando cabisbaixos até Emaús. E eis que Jesus, o mestre deles, a palavra fala que alguns discípulos de Jesus, eles se diziam discípulos. Esses discípulos, eles estão andando e Jesus aparece. Aí ele fala: gente, o que aconteceu? Né, dando uma de... O que aconteceu, gente? Hã? E os discípulos só olham assim: mano, você não sabe de nada, velho. Como assim, gente? Você deve ser a única pessoa que não sabe sobre Jesus. O que tem? Jesus achávamos que Ele ia nos salvar, mas os mestres da lei crucificaram Ele. Então eles estão decepcionados. Você sabe essa história? Quem lembra dessa história? Levanta a mão aí bem alto. Todo mundo, beleza, senão eu vou ter que ler. Eles estão decepcionados. E eles começam a falar: cara, a gente achava que Ele seria aquele que nos libertaria do Império Romano. Fala comigo: nada a ver. Nada a ver. Jesus não veio para libertar ninguém do Império Romano. Agora, o que me mostra a familiaridade desses discípulos, desses seguidores, vamos chamar eles assim. Porque o próprio Jesus aparece para eles, mas eles estavam tão familiarizados, não tinham intimidade, e eles não conseguem ver Jesus. E na própria fala deles denuncia a familiaridade. Por quê? Porque eles começam a colocar expectativas erradas em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: essa familiaridade, ela gera expectativas erradas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Zion.
Jesus não veio melhorar a sua vida, te libertar do Império Romano. Ele não veio melhorar a sua vida, Jesus. Jesus veio te dar uma nova vida nele. Ele não veio melhorar, eu quero melhorar a minha vida. Me liberta do Serasa. Não. Dos boletos. Não. Jesus veio te dar uma nova vida dele. Então, esses seguidores familiarizados não conseguiam nem enxergar ele. E apontam. Achávamos. Olha essa parte aqui que eu preciso falar. Eles falam assim, ele era um profeta de palavras. Profeta. Aí ele fala assim, tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Expectativas erradas. Eu conheço tanta gente, talvez está aqui essa noite, que talvez algum parente seu, sei lá, faleceu na pandemia, ou alguma doença, alguma coisa aconteceu. E você achava que depois que você virou crente, tudo ia dar certo na sua vida. Aí você se decepciona. Aí Jesus te decepciona, mas não por culpa dele, por culpa sua. Porque você colocou expectativas erradas nele. E aí você acha que Jesus tem que melhorar a tua vida. Ele acha que ele vai te salvar, mas não. E isso vem de um coração familiarizado. Porque quem tem intimidade sabe por que ele veio. E aí, só para ir caminhando para o final. Se você continua a história, é engraçado, olha aqui para mim. Acontece o seguinte, Jesus até Emaús fica meio que tentando explicar para eles Isaías. Tipo, gente, assim, vocês leram Isaías, né? Então é que o Messias tinha que morrer e tal, mas ele vai ressuscitar. E basicamente são 15 quilômetros de onde eles estavam até Emaús. Jesus fica 15 quilômetros tentando explicar para eles que ele era Jesus. Mas isso não adianta. Porque chega uma hora, mano, que ele vai embora. Eles falam, não, faz o seguinte, vamos comer. Vamos ter um pouquinho de intimidade. E quando eles partem aquele pão, os olhos se abrem e eles reconhecem, aquele é Jesus. 15 quilômetros não superam um pão partido com Jesus. 15 anos não conseguem enxergar Jesus como 15 minutos na presença dele. E aí você não precisa abrir sua Bíblia, mas Mateus 16, nós vemos um caso perfeito de intimidade. Jesus está com os discípulos e ele pergunta, o que eles estão falando que eu sou aí? Era como se ele estivesse até perguntando, o que o Cleopas acha que eu sou? Aí tipo Pedro vira e fala, Cleopas acha que você vai libertar eles do Império Romano. Eles acham que você é um profeta, eles acham que você é tipo um Elias. Porque basicamente a pergunta dele foi, a galera que só tem familiaridade, quem que eles dizem que eu sou? Tá. Mas e vocês? E você, Pedro? E você, Zion Church? Você que diz ter intimidade comigo, quem você diz que eu sou? E aí a intimidade, diferente da familiaridade que gera decepção, a intimidade gera revelação. E aí Pedro, íntimo, que já tinha andado sobre as águas, vacilava de vez em quando, mas era íntimo. Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue, não foi familiaridade, foi intimidade com o Pai que te revelou. Fica de pé no seu lugar, Zion Church. Eu não sei se hoje você está decepcionado com Jesus, mas Ele nunca te decepciona se você tiver intimidade com Ele. Talvez você se decepcionou por uma tempestade no teu barco, mas deixa eu te falar, Jesus nunca prometeu que não ia ter tempestade. Ele prometeu que o barco nunca afundaria. Eu não sei se você só enxerga Jesus ainda como um brother, um carpinteiro, mas a grande verdade é que hoje existe uma oportunidade de você dar um passo intencional
para transformar talvez a tua familiaridade com Jesus em um estilo de vida de intimidade com Jesus. Porque é na intimidade que essa revelação gera a identidade de Pedro. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E ele fala: olha, muito bem, agora você não é mais Simão, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Eu vou te dar autoridade no reino de Deus. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Então o teu tempo de igreja não significa nada, a tua intimidade com Deus significa tudo. Porque a tua intimidade gera autoridade. Então, essa tarde, Zion Church, eu confio demais no Espírito Santo, aquele que convence do pecado, que convence do juízo, para os corações que só estão familiarizados. Eu queria convidar aqui a administração para vir aqui para frente. Para os corações familiarizados, para os corações que hoje se encontram numa tempestade, existe um homem dormindo no barco. Para os corações que estão precisando do vinho, existe um homem que transforma água em vinho. Para os corações decepcionados, existe um homem que te chama pelo nome e te chama para viver coisas incríveis com Ele. Feche seus olhos, Zion Church, e se você puder levantar as tuas mãos, comece a orar no Espírito. Se você ora, queima no nosso espírito, Senhor Deus, queima nos nossos corações a chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor, Senhor. Não queremos nos familiarizar com você, seja por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Hoje existe uma pergunta, Zion Church: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aquele que anda sobre as águas, aquele que afasta a tempestade, que transforma água em vinho, o Filho de Deus, Cristo, Filho do Deus vivo. E se essa tarde, Zion, você sente: eu tenho vivido um estilo de vida familiarizado com Jesus, e eu quero dar um passo intencional para a intimidade verdadeira. Quando eu contar até 3, você vem aqui para frente, para você receber uma oração pelos nossos ministradores. Não tenha vergonha. 1, hoje Ele te chama para andar sobre as águas. 2, hoje Ele quer derramar vinho sobre a sua vida. 3, Ele quer partir o pão. Venha. Se você quer ter uma vida de intimidade, glórias a Deus, venha, venha. Se você não quer mais viver uma vida de familiaridade, pode vir, pode vir, pode vir. Glórias a Deus. A voz que ruge dentro de mim, cada batida do meu coração é só pra te amar, é só pra te amar. Tu és o ar que eu respiro, tu és a voz Zion Church, coloque a mão no seu coração. Se você vai vir para a fila de administração, continue onde você está. Mas para que a gente possa seguir, coloque a mão no seu coração. Repita bem forte comigo: Senhor Deus,
Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, queima em mim o fogo do primeiro amor. Não me deixe ficar num estilo de vida de familiaridade. Todos os dias eu quero teu vinho. Todos os dias, se o mar não se abrir, eu ando sobre ele. Todos os dias eu quero partir o pão com você, Jesus, porque tu és o Filho do Deus vivo. No nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O nosso culto está encerrado. Não se esqueça, dia 5 de novembro começa a nossa série global, Navegando pelo Reino. E se você quer uma outra oração, seja por cura, seja alguma ministração, os nossos ministradores ainda estarão aqui para te receber. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo.